Sabe aquelas grandes viradas na vida? A gente costuma pensar que elas vêm de uma grande decisão que a gente toma, né? Mas a verdade é que as mais importantes, às vezes, são aquelas que são impostas pra gente, aquelas que nos forçam a sair de um caminho que parecia o certo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. A história de como um não completamente inesperado, virou a chave para um sucesso que ninguém imaginava. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a ideia. Tem momentos que simplesmente não está no nosso controle. Uma força externa, algo que a gente não tem como prever, vem e pá, redefine todo o nosso futuro. E a história por trás dessa frase, essa história é sensacional. Então, vamos voltar no tempo, lá para 1992. O cenário é o seguinte: a gente tem um jovem, o Flávio Augusto. Ele tinha acabado de ser promovido para gerente, sabe? Mas, em vez de comemorar, ele estava no meio de uma crise profissional daquelas. Uma crise tão grande que o levou a uma decisão drástica. Ele basicamente jogou a toalha. E o problema era esse aqui, ó. O conflito estava claro. Como vendedor, o cara era um fenômeno, mandava muito bem. Só que aí, promoveram ele para liderar a equipe e pronto, a coisa travou. Os resultados simplesmente pararam de vir. Imagina só, ele passou um ano inteiro patinando no mesmo lugar, sem sair do canto. E claro, isso bateu direto no bolso, na grana dele. A frustração devia ser gigante. Aí, no meio dessa frustração toda, aparece o que parecia ser a luz no fim do túnel, a solução perfeita. Uma vaga de promotor de vendas numa multinacional gigante. E o melhor de tudo? O grande atrativo, um carro da empresa. Pensa bem, para quem estava de saco cheio de pegar ônibus todo dia, ter um golzinho para trabalhar era tipo um sonho de consumo. Era a saída de emergência perfeita para aquele problema de liderança que ele não estava conseguindo resolver. E ele não pensou duas vezes. Os passos foram super claros, super decisivos. Aceitou a proposta, foi lá e pediu as contas do emprego atual, começou a cumprir o aviso prévio. Para ele, estava tudo certo, era a melhor decisão da carreira. Oficialmente, ele estava fora do jogo. Ok, então o cenário era demissão pedida, aviso prévio rolando. O processo na outra empresa parecia só, sabe, para cumprir tabela, uma formalidade. Mas mal sabia ele que tinha um último obstáculo, um obstáculo totalmente inesperado pela frente. E o processo seletivo, nossa, ele mandou muito bem. Arrasou nas provas, passou no psicotécnico de boa. E nas entrevistas, então, ele impressionou tanto, mas tanto, que os gerentes começaram a brigar por ele. Uma disputa para ver em qual equipe ele ia ficar. A contratação, já era dada como certa. E aí, para resolver essa briga dos gerentes, quem entra em cena? O chefão. O gerente geral, um senhor chamado Seu Adilson. Um cara super experiente, já quase se aposentando. A função dele ali era só bater o martelo, decidir para qual time o novo talento iria. Era para ser uma conversa rápida. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquela conversa ia mudar completamente o rumo da história. Então o seu Adilson olha para ele e manda a pergunta-chave. Escuta, por que um gerente como você quer dar um passo para trás na carreira e virar promotor de vendas? E o Flávio, cheio de confiança, deu um verdadeiro show na resposta. Falou de segurança, de chance de crescer, de ter uma carreira sem limites. Ele vendeu o sonho dele com uma paixão que, olha, é aqui que o jogo vira de um jeito inacreditável. O seu Adilson escuta tudo aquilo e solta a bomba. Uma resposta que ninguém esperava. Ele reprova o Flávio. Mas segura essa, não foi por falta de competência. Foi exatamente pelo contrário. Ele viu tanto potencial no rapaz que a mensagem nas entrelinhas foi bem clara. Meu filho, esse trabalho aqui é pequeno demais para você. A entrevista termina. Fim de papo. Flávio é dispensado. E o que vem a seguir é pânico. Pânico puro, quando a ficha finalmente cai e a realidade da situação bate com tudo. Imagina a cena. Ele dentro do ônibus, voltando para casa. E na cabeça dele, uma única frase martelando sem parar. Tô ferrado. Simples assim, direto e reto. Pensa bem, ele estava sem o emprego antigo, porque já tinha pedido demissão, e sem um emprego novo, porque tinha acabado de ser reprovado. Era um beco sem saída total. E para piorar tudo, o tempo estava correndo contra ele. O relógio não parava. Faltavam só 10 dias. 10 dias para aviso prévio acabar. Ou seja, em 10 dias, ele estaria na rua, desempregado.
A pressão era absurda e a situação parecia impossível de resolver. Mas é exatamente aí, nesse ponto de desespero máximo, que a pressão faz uma coisa incrível acontecer. O pânico, em vez de paralisar, se transforma em ação. Vira um plano, uma estratégia de pura sobrevivência. A virada de chave foi essa aqui, ó. Ele sacou que a única chance que ele tinha, a única, era mostrar um valor tão absurdo, mas tão absurdo, que a empresa antiga não ia ter outra escolha a não ser voltar atrás. O plano era simples e maluco. Pegar a meta de vendas do mês e simplesmente destruir essa meta. E o que aconteceu foi inacreditável. Pensa que era dezembro, uma época péssima para vendas, entre Natal e Ano Novo. Mas ele entrou em modo de sobrevivência total. E foi ali, na pressão, que aquela sinapse de liderança que estava faltando, finalmente disparou. Ele liderou a equipe de um jeito que, olha, eles não só bateram a meta, como passaram por cima dela. Superaram em quase 30%. Foi um resultado surreal. Aquele esforço desesperado virou uma vitória completa. Ele não só salvou o emprego, como foi chamado para conversar com o presidente da empresa. Essa conversa o levou a voar de avião pela primeira vez na vida. E no fim de tudo, ele não só ficou, como aceitou uma promoção para continuar. A história é incrível, né? Mas, depois de tudo isso, qual é a grande lição aqui? O que esse evento todo realmente significa? Isso que aconteceu com o Flávio tem até um nome. É o que a gente chama de ponto de inflexão externo. Pensa bem, não foi ele que decidiu virar o jogo. Foi uma coisa de fora. Foi um não do seu Adilson que o empurrou para uma situação onde a única saída era crescer. Não tinha outra opção. E por que isso é tão importante? Porque aquele não do seu Adilson, no fundo, foi um presentão. Eliminou a rota de fuga, criou uma pressão extrema que ele não conseguiria gerar sozinho e o obrigou a desenvolver a habilidade de liderança que lhe faltava. Basicamente, ele foi jogado de volta para um jogo que ele estava tentando abandonar, mas que, no fundo, ele estava destinado a vencer. E a conclusão de tudo isso está resumida nessa frase. Os grandes saltos, sabe, aquelas sinapses que destravam o nosso potencial, elas não vêm para quem desiste. Elas chegam para quem persevera. Seja por escolha própria ou porque a vida nos força a continuar no jogo. Isso deixa uma pergunta no ar. Que situação que hoje parece um problemão pode ser, na verdade, exatamente o que está preparando o terreno para o próximo grande avanço na vida de cada um de nós?